que talvez a sociedade esteja desconectada com uma parte da sociedade bem mais, talvez mais popular, que não veja mal nisso que o Ítalo faz. Entende? Entendi perfeitamente, você tá falando. Porque eu vi gente na porta falando, na porta do... Sim, aqui em São Paulo, quando ele foi preso. Não tinha nada demais. Imagina preso só porque dançava com as meninas. Não era só isso. Isso é a palavra das pessoas. É mais provado que não é isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente vive uma era de rede social que a maioria, uma grande parte, e de uma classe social um pouco menor, acreditou que ser influencer é uma profissão. Sim. Né? E uma profissão que hoje, dependendo do mercado, ganha mais do que um advogado, ganha mais do que um médico. Ganha. Então eu acho que essas pessoas que estão ali na porta, ou que tipo, tirou meu emprego, tirou meu trabalho, são pessoas que nem sabem que elas estavam sendo enganadas, achavam que estavam tendo uma grande oportunidade de vida. Porque existe uma inversão de valores. Eu não sou contra a influencers. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto que vai definir que influência é quem influencia positivamente. Por exemplo, o Felca para mim, é uma influência. Mas é claro. É uma pessoa que influencia. É claro que sim, é claro que sim. Você também. Não, mas o Você não se considera influência. Mas a questão é, por que essas pessoas, 15 milhões de pessoas, ou 20 milhões... 11 milhões no caso do Ítalo. Não tem essa visão. E achavam curioso e divertido. Mas é a mesma visão de massa que as pessoas têm com o Tigrinho. O que as pessoas acham? Que elas vão jogar e elas vão ganhar e elas vão fazer a vida, vão ter uma casa de campo, vão ter um avião, vão ter uma revolução. Elas também têm essa ilusão. E a mesma coisa com as crianças ou adolescentes que achavam que iam ficar dançando, ganhando muito dinheiro e virar uma popstar. Mas e quem assiste isso também passar o pano para o que está vendo? A gente não consegue enxergar. Quer dizer, eu consigo. Mas se ele tem 11 milhões de seguidores e só agora, claro que a denúncia foi feita em 2024, né, no Ministério Público lá em João Pessoa, não é isso, Dani? Exato. Mas ele continuou e ainda assim tem 11 milhões de pessoas assistindo os vídeos dele. Essas pessoas são psicopatas? Não. Essas pessoas não são. Essas pessoas estão com valores distorcidos. Valores distorcidos, ok. Que hoje predomina na nossa sociedade. Eu não estou falando de Brasil. Eu acho que o país cada vez mais pobre, ele fica mais mercê disso. Vulnerável a coisas mágicas. E aí quando eu fiz uma comparação, isso foi lá na Band, num piloto, mas as pessoas olharam estranheza pra mim. Quando eu fiz a comparação, gente, nos anos 90, a gente via meninas dançando na boquinha da garrafa. Claro, o Tchan, era o... Tô mentindo? Não, imagina. Programa do Gugu, gente. Programa do Gugu tinha uma opção de coisinhas, aí a gente vai dizer assim, mas era errado? Era errado. Antigamente, a gente fumava, era bonito. A coisa se revelou que não é legal. Fumava-se nas novelas, todo mundo fumava, como se fosse normal. No avião, a gente também fumava. Eu nunca fumei, mas era comum. Exatamente. Na tua época, não. O quê? Exatamente. Não. Foi nos 60 que era permitido. Não, acho que até 90 fumava. Até 80, até 90, 91. Exatamente. Eu sou um bebê, eu não sei dizer. O Maluf foi no Roda Viva e os jornalistas, todos fumando, fumavam. Falaram, que absurdo, você está censurando as pessoas. Exatamente. Gente, não pode... olha o absurdo. Mas eu acho assim, que isso mostra como a sociedade... os valores vão sendo retomados. Por exemplo, pode ser que daqui a 10 anos, ou 5, que eu acho que as coisas estão mais rápidas, a gente vai ver que não pode ter propaganda de jogo, como não tinha propaganda, como proibiu de cigarro. Sim. Proibiu. Vai demorar. Vai demorar? Demora, porque assim, as mudanças positivas são lentas. Mas só começou, houve um movimento, mas porque começou a multar, começou a proibição. E eu também me lembro que não era comum usar cinto de segurança nos carros. Imagina! Só melhorou quando se colocou multa. Aí quando o mundo vai, não vou colocar regras da censura na internet. Não. O ser humano não entende se ele não pagar. E também porque começou a haver muita publicidade. Eu acho que falta ao poder público
e aí, independente de partidos políticos, campanhas educativas. Porque a gente teve essa coisa de campanha educativa de cigarro, foi, chegou uma hora que hoje, se você vai fumar em algum lugar, tem gente que te olha, a pessoa se sente deslocada, né? Olha feio. E durante muito tempo era bonito. Sim. Era bonito isso. Então, assim, as coisas estão mudando, mas eu acho que esse auge das redes sociais foi ano passado. Eu tenho essa sensação. Você acha que já começou a viver o declínio? Eu acho que ano passado foi o auge dessa coisa de qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa disparava. Hoje não mais. Acha que isso tem a ver com o fim da pandemia também? Eu acho que a pandemia acelerou essa importância, Dani, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que o fim da pandemia, durante a pandemia, essas coisas tomaram um valor que não eram para tomar. Exato. Estava todo mundo em casa. Não tinha o que fazer. Tinha que fazer. Qualquer idiotice que se fizesse, a gente achava interessante. E a gente não tinha mais o que fazer. Ninguém quis pegar livro, mas na internet estava todo mundo. Foi a hora que estourou live. Você se lembra? Todo mundo fazendo live. Outro dia, eu me lembro que eu fiz live durante a pandemia, era só segunda-feira, 7 às 8 da noite. Acabou a pandemia, eu acabei com o negócio de live. Aí ficava todo mundo, Bia faz live. Eu falei, gente, chega. A gente fazia live porque a gente não podia estar junto. Vamos nos encontrar, vamos bater papo. E hoje, eu fico olhando assim, tem gente que continua com as lives. Continua. Sábado, 11 horas da noite, eu falei, essa pessoa não está bem. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Por isso, durante esse Setembro Amarelo, decidi disponibilizar todos os meus cursos com 50% de desconto. Não é estratégia comercial, é reconhecimento de uma realidade muito dura. O desconto de 50% é válido apenas até dia 30 de setembro. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.